corrida, né? Então, no primeiro momento aí, a gente falando aí de treinamento de técnicas de corrida, existem quatro situações bem importantes aí da técnica que a gente tem que abordar para vocês entenderem. Toda vez que a gente começa um treinamento, que a gente começa uma periodização, um programa de treinamento, a gente trabalha 4 pontos. Primeiramente, o treinamento físico, né? Que seria bastante na questão cardiovascular, adaptações do sistema metabólico, sistema cardiopulmonar, né? Sistema fisiológico, né? Que a gente fala músculo esquelético. Então, treinamento físico, melhorar a sua capacidade específica, cardiopulmonar. Segundo ponto, treinamento técnico. O que seria o treinamento técnico? O treinamento técnico ele vai abranger muito a questão aí, né, de técnica de corrida, educativos, a sua postura, a sua coordenação motora, a sua força, a sua resistência, muito nessa questão aí de como executar o movimento, né? A gente costuma dizer assim, treinamento fisiológico seria o produto, aquilo que você tem interno, e o treinamento técnico seria o quê? O atendimento, a sua qualidade de realizar tudo isso que está sendo proposto para você, tá? O quarto talvez pilar aí, né, pensando no macro, seria, né, o treinamento tático. O que seria o tático? Seria a periodização, quando fazer, como eu faço por semana, qual o volume, qual a intensidade, né, qual a aplicação da carga, se eu aumento muito rápido, se eu aumento pouco, qual que é a minha prova-alvo, se eu tenho uma prova-alvo de 5 km, 10 km, 20 km. Então a gente sempre vai trabalhar essa situação, né, do treinamento, tá? Treinamento físico, o treinamento técnico, o treinamento tático e por último a gente vai trabalhar o treinamento psicológico, que é uma questão mental aí de cada um, da gente conseguir sempre pilares, né? Então a gente busca aí o treinamento psicológico também, que é o treinamento mental, da gente conseguir buscar, né, entender como que a gente deve progredir, como que a gente deve, né, buscar essa execução, se com mais força, se com mais tranquilidade, com mais dedicação. Então a psicologia ela vai trabalhar todas essas variáveis aí de motivação, alegria, determinação, regularidade, propósito, equilíbrio. Então sempre nesse sentido. Como a gente está trabalhando técnica hoje, então eu vou abordar esse assunto, né? Eu só dei uma passadinha nos pilares, né, para vocês entenderem, mas a gente vai abordar muito a questão técnica mesmo, tá? Como que é a questão técnica? A gente trabalha na questão técnica capacidades biomotoras, que seria a capacidade do corpo, né, de se movimentar. Dentro da capacidade biomotoras, nós educadores físicos, a gente sempre pensa assim, ó, capacidade biomotora. O que seria isso? Qual que é o significado dessa palavra, Rafa? Capacidade biomotoras. São capacidades que a gente vai desenvolver no longo da vida, desde a nossa, né, infância até a nossa fase adulta, que vão trazer para nós uma melhor movimentação em aspecto de vida diária, né, no dia a dia, como também no esporte, é claro, que é uma abordagem que a gente está fazendo aqui, técnicas para a corrida. Existem várias técnicas para você, né, limpar a casa, para você trabalhar, para você se deslocar, mas a gente está abordando a técnica para a corrida. Então, no aspecto geral, as atividades biomotoras vai trazer uma melhora em todos os planos, pensando em capacidade de vida, em aspecto total, tá? E aí a gente, na infância, a gente começa a desenvolver mais algumas capacidades que a gente chama de capacidades multilaterais, que seria a capacidade de cada necessidade que você tem mais. De repente você é uma pessoa que visa mais a flexibilidade, de repente você é uma pessoa que visa mais a coordenação motora,
né, por escolha mesmo, por esporte. Mas na infância, todo professor de educação física, todo professor que se compromete com, né, essa área, né, essa ciência que é a ciência, né, da recreação, do treinamento, né, cooperativo na infância, ele visa não especializar uma determinada capacidade, ele visa, né, abranger e tentar melhorar todas as capacidades. Então, quando um professor de educação física chega para ministrar uma aula, né, para um determinado público, assim, tanto no pré como no ensino médio, na fase de formação mesmo, né, do aluno, do indivíduo, do ser, ele prioriza sempre todas as capacidades, ele nunca vai priorizar uma só. Então ele vai fazer atividades que desenvolvam todas. Então várias atividades, fazer basquete, futebol, vôlei, dança, recreação, jogos cooperativos, para que a gente tenha uma fixação de desenvolvimento dessas capacidades, como flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, força, né? E aí a gente busca sempre essa melhora. Depois de um certo tempo, né, que a gente passa por essa fase, a gente entra na fase, né, da habilidade dominante. O que seria essa habilidade dominante? Aí é a fase que a criança, por si só, ela começa a já escolher uma determinada capacidade. De repente, assim, eu passei da fase, né, ali da infância, onde eu fazia tudo, né, para eu ter uma vivência geral. Aí a criança começa a escolher assim, pai, eu quero ser mais resistente, quero jogar futebol, pai, eu quero buscar agora mais coordenação motora. Então ela começa a entrar numa fase que a gente chama de habilidade dominante, que é onde ela começa a escolher mais algum tipo de esporte. E todo esporte, pessoal, tem uma habilidade dominante, né, que seria uma dessas capacidades físicas. Por exemplo, como a gente está falando da corrida, a habilidade dominante da corrida, existe um pouco de cada habilidade. Existe a habilidade na corrida, coordenação motora, existe a força, existe a coordenação, né, que eu falei, existe a flexibilidade. Só que a habilidade dominante da corrida, sem sombra de dúvidas, é a resistência. Então na corrida, sim, qual que é a habilidade, professor Rafa, que você destaca na corrida de rua como dominante? A resistência. Né? Uma pessoa que às vezes não é tão coordenada, ela vai correr. Uma pessoa que não tem uma determinada força, ela vai correr. Uma pessoa que às vezes não tem muita flexibilidade, ela vai correr. Mas não tem como eu correr sem resistência. Eu tenho que desenvolver essa capacidade específica que se chama resistência. Então, por que eu estou fazendo essa introdução, pessoal? Para que vocês entendam como é complexo e como que a gente tem que vir lá da infância desenvolvendo todos os fatores, né, para a gente ter uma boa técnica de corrida. Não adianta eu viver mais ou menos assim, eu sempre falo isso, 18, 20, 25 anos sem simplesmente correr para o lado ou simplesmente correr com uma amplitude de movimento ou trabalhar um pouquinho de coordenação e na minha fase adulta, em 2 meses eu querer mudar a minha coordenação motora, eu querer mudar a minha lateralidade, eu querer mudar a minha, né, flexibilidade. Não adianta. Essa introdução é para vocês entenderem que a melhora ela vem sempre com uma longa data, né, por um longo período de tempo. Ela nunca vai ser a essência e o aperfeiçoamento, né, do movimento, ou talvez aí o padrão. A gente fala sempre assim, a excelência do movimento, ele nunca vai ser desenvolvido ou adquirido, né, de um dia para a noite. Ele sempre vai ser observado, ele sempre vai ser, né, conseguido e conquistado, sempre por um período longo de tempo. A gente fala de 10 mil horas. O que são as 10 mil horas? É uma vivência, né, muito grande naquilo que a gente escolheu para a nossa vida. Por isso que é a habilidade dominante. Por isso que não dá para ser um bom corredor nadando. Não dá para ser um bom jogador de futebol jogando basquete. A gente tem que determinar as habilidades dominantes e focar em cima delas de maneira específica. E para isso, a gente entra agora de uma maneira bem específica nos famosos exercícios educativos, né?
Quais são os exercícios educativos? São exercícios que vai educar o meu corpo a atingir um nível de movimento excelente, tá? Então, por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho de maneira geral para vocês entenderem. Educativo de natação, são iguais ao educativo de corrida? Não. Educativo de futebol, eles são iguais aos educativos de corrida? Talvez. Mas tem o mesmo propósito? Talvez, mas às vezes não. Né? O futebol tem muitos outros educativos, né? Muito mais educativos que o educativo da corrida. A corrida tem uma predominância num plano de movimento. O futebol tem vários planos. Então eu estou falando isso porque educativo ele tem que ser específico. Por isso que nós, das assessorias esportivas, o educador físico, ele faz uma avaliação do movimento, ele identifica onde você tem uma dificuldade e ele vai tentar trabalhar educativos para melhorar aquela situação que não está perto do ideal. Se você não tiver um movimento, um padrão ideal, você vai correr? Vai. Só que você não vai correr de maneira, né, ideal, perto da excelência. Por isso que a gente tem que levar você para o movimento ideal, que seria a execução de educativos. Porque no gesto motor específico da corrida, quando você está correndo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De repente, o que está acontecendo? De repente, a tua mente está pedindo para você diminuir o ritmo. De repente, a sua fibra está gerando uma sinalização do teu sistema nervoso que você está sentindo dor na perna. Então, é muita coisa para o sistema nervoso administrar. E aí, você ainda tem que pensar na sua maneira de se movimentar. Você tem que pensar em como eu estou me movimentando. Como eu estou me movimentando. Aí fica difícil. Então, muita coisa ao mesmo tempo. Então, teoricamente, a gente faz um trabalho específico, a parte educativa. Né? Você não vai educar o corpo a correr somente na hora que você está correndo uma distância longa. Você pode pensar numa técnica, que a gente vai chegar ainda nesse ponto aqui, né, na nossa aula de técnica de corrida. Só que, teoricamente, você tem que fazer isso à parte. É uma área à parte da corrida de rua. Então, nos seus treinos específicos, por isso que é importante você treinar com uma assessoria, né, com uma orientação esportiva. Porque você vai chegar e o que você vai fazer? Você vai trabalhar isso de maneira específica, à parte. Então, você vai chegar na sua assessoria e vai fazer, vamos fazer agora um aquecimento. Fez um aquecimento. Agora vamos fazer 3 blocos de educativo. Fazer educativo. Agora a gente vai trabalhar um treino, né, específico para tal coisa. Vai trabalhar. Agora a gente vai trabalhar um treino para velocidade. Trabalha. Agora a gente vai trabalhar um treino específico, né, para desenvolver o cardio. Então, o seu treinador ele vai ter numa aula várias abordagens. E o educativo também, para você melhorar a sua técnica e, né, o seu desempenho nesse ponto na corrida de rua. Certo, pessoal? Aí, pensando em educativos, né, a gente pensa em vários educativos. Tem o skipping baixo, né, que é um educativo bem bacana. Tem o skipping alto, soldadinho, né? Tem o hamster, né, que é um exercício que a gente faz flexão de joelho para trás. Tem o saltito, deslocamento lateral, dribbling. Então tem vários exercícios que a gente vai trabalhar especificamente para a corrida, tá? Então eu vou demonstrar alguns exercícios para vocês, né, só para a gente passar por eles e para vocês entenderem. Falando um pouco de educativos, né, se a gente for falar um pouquinho de corrida baixa, né, a gente vai trabalhar um pouquinho de tornozelo, quadril e braço. Então vamos lá, o educativo, esse é o skipping baixo. Abre coluna, 1, 2, cadência alta, alto. Ok? Então, uma variação, baixo e alto. Uma maneira que a gente tem também de fazer, né, que é o que a gente fala aí, o soldadinho, é esse aqui, ó. Para a gente ter uma aterrissagem, fortalecer mais as pessoas, trabalhar extensão de joelho e cair mais com antepé na corrida. Esse é o soldadinho.
A gente tem uma variação do skipping, que é bem bacana para vocês, que a gente fez o baixo e o alto, mas uma variação unilateral. Então eu estou aqui no baixo, vou na outra, certo? Então essa variação do skipping, baixo, unilateral, dando ênfase na perna direita e dando ênfase na perna esquerda. Tem a variação skipping, alto, unilateral. Ok, pessoal? Então o que vai mudar são algumas situações. O baixo vai trabalhar a cadência, o alto vai trabalhar o quê? Amplitude de movimento, fortalecimento, ok? Isso você vai conversar com o seu treinador, ele vai te passar com mais excelência, com mais detalhes, ok? O Hamfester, que é um movimento bem bacana, Hamfester, é um movimento que a gente fala flexão de joelho, ó, presta atenção agora, ó, foi. Ok? Flexão de joelho. É um movimento para fortalecer cadeia posterior. Então é um movimento bem bacana também que a gente faz. Tudo que você fortalece para frente, você tem que fortalecer para trás. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de técnica, eu vou explicar melhor isso para vocês. Agora pensando um pouquinho naquela variação que a gente fez no skipping, sempre unilateral. Unilateral é uma maneira da gente trabalhar a simetria. Pode acontecer. A Nildinha pediu para repetir o soldadinho. Soldadinho, Nildinha? Joelho estendido, antepé, postura bem bonita. Esse movimento. Ok? Fechou, Nildinha? Outra coisa interessante, que eu estava falando da simetria, existe simetria e assimetria. Quando a gente faz um movimento, às vezes, bilateral, com as duas pernas ao mesmo tempo, a gente não percebe, às vezes, a diferença de alongamento, de flexibilidade, de força, de coordenação motora. Então, uma das maneiras bem interessantes para todo atleta, para todo aluno, para todo professor, é passar o exercício unilateral, para que você consiga equilibrar, né? Porque, Rafa, qual que é a diferença do unilateral? Para o seu sistema nervoso, vai ser mais fácil identificar, né, essa dificuldade de coordenação, de capacidade física ou de flexibilidade. Então, na hora que eu faço com uma perna só, eu percebo se a minha flexibilidade de quadríceps é boa. Se eu faço com a outra, também. E a mesma coisa a coordenação. Então, esse movimento que a gente está, que eu falei para vocês, né, do Hamfersen, é um movimento que a gente fala assim, cresce para trás, cresce para trás, cresce para trás. Então, esse movimento, se eu fazendo unilateral, eu sempre vou fortalecer e alongar a parte anterior. Então gera muita coordenação motora, muita questão de força. Por exemplo, só a perna esquerda. Certo? Direita. A minha direita, ela é mais coordenada e mais forte, então eu consigo puxar mais. Percebe? Então eu tenho que trabalhar uma coordenação motora unilateral. Um outro educativo, né, que a gente fala é o saltito, né, que é uma variação do skipping também. Então eu faço o movimento de skipping, ó, skipping, com o salto. Pode ser alto. Ok, pessoal? Tem o dribbling, que é mais baixinho. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês são movimentos específicos para a gente melhorar a nossa corrida, a técnica de corrida. Tem exercícios que a gente faz assim muito, que são legais, que eu particularmente gosto muito do treinamento funcional, que a gente faz para melhorar, né, que a gente faz combinações. Por exemplo, um exercício que eu vou trabalhar uma combinação com vocês, de fortalecimento, que não entra muito no educativo tradicional, ai que legal, é skipping, é Hamfersen, né, o exercício de skipping alto, ou exercício de dribbling. Todos esses exercícios são tradicionais do atletismo, mas a gente tem algumas coisas que seria bem bacana a gente fazer uma combinação, que são os exercícios de capacidades gerais, assim como eu falei, de flexibilidade com força. Então esse exercício é um exercício de força, de estabilidade, de alongamento e de coordenação, ó, braço,
que é uma maneira de eu trabalhar a coordenação de braços do meu aluno. Ó. Percebe? Esse movimento é um movimento de trabalhar equilíbrio do meu aluno com coordenação. Então é muito interessante e é muito comum para os professores de educação física que são especializados nesse tipo de treinamento fazer fortalecimentos junto com coordenação motora, fortalecimento junto com flexibilidade. Então é importantíssimo você aluno, você praticante, fazer um ciclo, né, de orientação bem elaborado, não fazer por conta, porque geralmente, né, cada um na sua área, a gente estudou muito para isso, então é importante você dar um certo prestígio para as pessoas que têm uma noção e entendem um pouco mais, que vivem isso todos os dias. Beleza? Então os educativos são esses, né, eu vou falar um pouquinho mais aqui com vocês, só para a gente voltar depois, né, algumas demonstrações, né, para todos vocês. Falei do unilateral, falei de todos os educativos. Tem uma questão muito importante que eu falo, que é a questão do treinamento complementar. Né? Você que corre, lembra que eu falei lá no comecinho da live que tem a questão aí do treinamento físico, técnico, tático e mental. Não adianta só correr, gente, assim, é claro que o físico ele sobressai, não adianta você correr bonitinho, né, não correr todo, né, aquele cara que tem aquela postura linda e não querer sofrer, não querer não querer seguir uma periodização de treinamento, não conseguir sair do conforto, não treinar na zona 3, não treinar na zona 2, só correr levinho, ou só correr, né, sem orientação, ou não ter regularidade, treina um dia e não treina outro. Então, no macro total do treinamento, a parte física ela é melhor, tá? Mas no macro do treinamento, a parte técnica também é super interessante. É tudo isso que eu estou falando para vocês. Treinamento complementar, educativo, capacidade biomotora, fazer uma avaliação com o seu treinador. E aí vamos que vamos. Um terceiro ponto agora, né, a gente falou do bloco geral, do bloco específico de educativos, agora a gente vai falar do terceiro ponto, que é a dinâmica de corrida. Né? Muitas pessoas me perguntam, como que é a dinâmica de corrida? Como que eu faço? É algo simples? É algo complexo? Hoje a gente não vai entrar muito nessa questão de dinâmica de corrida para não ficar tão extenso. Mas em outro momento a gente explica melhor. Mas a dinâmica de corrida é a maneira que você, né, consegue agregar e conectar tudo isso que eu falei para vocês. Tá? A dinâmica é algo assim, é onde eu consigo coordenar, onde eu consigo trabalhar a minha flexibilidade, a minha força, a minha resistência, né, a minha consciência corporal. E aí a gente cria uma dinâmica, um exercício perto do ideal, onde eu vou gastar menos energia, vou ser um cara mais econômico e eu posso usar essa energia em velocidade por hora, certo? Então vamos lá. São 3 pontos na dinâmica de corrida que a gente vai falar. Tempo de contato com o solo, cadência de passos e oscilação vertical. Né? Tudo isso que a gente está falando de tempo de contato, cadência de passos, a gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho disso, tá? Mas pense nessa possibilidade, dinâmica de corrida. Cadência de passo é quantos passos eu dou em 1 minuto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Oscilação é o quanto eu pulo do chão na hora que eu estou correndo. Se eu faço uma linha, pensa numa linha imaginária, vertical ou horizontal. Quanto mais eu saio do chão, mais energia eu gasto, certo? E o tempo de contato é aquele cara aquela famosa frase que a gente fala, que corre atolado, né? Que corre fazendo força, corre buscando, né? Sempre fazer muita força e ele, né, despende assim, tenta colocar um ritmo de força muito grande e a gente pensa que esse ritmo ele não é tão interessante, por quê? Porque são muitos passos, e esses muitos passos acaba trazendo para vocês, pessoal, um gasto energético e um cansaço exagerado. Então, só para fechar, só para vocês ficarem interessados, a gente vai fazer outro vídeo em relação à dinâmica de corrida mais para frente, mas são 3 pontos. Tempo de contato, seja leve na corrida, corra leve, 1, 2. Cadência de passo, use mais a cadência. Não estou falando de amplitude, não estou falando de cadência, é trocar mais, é correr com mais ritmo, né? De pouca força. E oscilação é sempre correr pertinho do chão. Então, essas são as dicas da live de hoje, para vocês, para não se estender muito.
Espero que vocês gostem. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, né? Porque o conhecimento ele nunca é demais. Ele só é ruim quando é desorganizado, tá, pessoal? Às vezes a gente quer conhecer tudo e não conhece nada. Então organize a sua maneira de pensar. Como eu disse, siga a orientação de profissionais, que isso é importante, e tenta fazer buscar o conhecimento organizado, todas as etapas. Por isso que existem os treinadores especializados. Eles desenvolveram a gente fala assim, o treinador ele desenvolve uma ciência, uma metodologia de treinamento, ele vai avaliar essa fisiologia, essa filosofia, essa técnica, ele vai avaliar esse período que ele, né, aplicou esse método, essa variável que ele acha que é importante, volume, intensidade, técnica, coordenação, flexibilidade. E depois que ele avaliar, ele vai entender o que é bom e o que é ruim. Então são 3 etapas. A gente entende o que é bom, assim, no primeiro momento. Ó, esses exercícios, essa maneira de treinar, eu acho que é uma maneira eficiente. Eu aplico, eu avalio. Então tem muita gente que faz um movimento né, no corpo dela, e aí ela acha que é bom para todo mundo, e não é bem assim, tá? Então o treinador ele tem uma abrangência maior. Então fica aí a dica, vamos que vamos, siga o movimento, mais uma live, técnica de corrida, e não é só ficar na teoria não. Venha para o movimento, faça em casa, procure e participe dos treinos em grupos. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Um abraço para todo mundo aí em casa. Galera. Show, Gabi.